Gatas alienígenas eram vendidas como carne, uma realidade sombria dos mercados negros interestelares que se proliferavam como feridas abertas pela galáxia. Nesses cantos sombrios do comércio, a moralidade era um relicário esquecido, e o tilintar de créditos abafava qualquer sussurro de consciência. Com seus últimos créditos restantes, ele tomou a decisão desesperada de comprá-los, atraído para um mundo onde o valor da vida era medido em moeda. O capitão Jack Harlow entendia essa verdade melhor do que a maioria, e foi exatamente por isso que ele se mantinha longe deles, assim como alguém evitaria a praga de Andrômeda. No entanto, aqui estava ele, avançando com confiança pelo movimentado bazar de Nexus 6, uma caótica colônia de asteroides à beira do espaço da Aliança Terrana. Droga, que perda de tempo! Ele murmurou, passando por um enorme comerciante draconiano. O alienígena sibilou em resposta, mas Jack não deu atenção. Ele não queria estar ali em primeiro lugar. Na verdade, lutou com todas as suas forças para evitar isso. No entanto, quando o regulador atmosférico da sua nave apresenta uma falha na imensidão do espaço profundo, e o mais próximo revendedor de peças autorizado está a assustadores 3 semanas de distância, seus princípios rapidamente se tornam luxos que você não pode mais se dar ao luxo de ter. Os mercados se espalhavam por uma enorme caverna, intricadamente esculpida no coração do asteroide. Letreiros de neon piscavam, iluminando as barracas com um brilho inquietante, onde os vendedores ofereciam de tudo, desde armas ilícitas até narcóticos exóticos. O ar estava denso com o aroma pungente de especiarias alienígenas, misturando-se com o cheiro de corpos não lavados e o inconfundível gosto metálico do medo. O comunicador de Jack zumbiu, e ele rapidamente tocou no dispositivo que estava escondido atrás da orelha. "Diga-me que você encontrou a peça", veio a voz de seu engenheiro Mac. "Ainda estou procurando", respondeu Jack, seus olhos se movendo rapidamente pelo labirinto movimentado de vendedores. "Este lugar é um completo desastre. Vamos lá. Temos cerca de 18 horas antes que o suporte de vida comece a ser criativo com nossos níveis de oxigênio. Entendeu?" Jack cortou a conexão e acelerou o passo. Quanto mais rápido ele localizasse o regulador, mais rápido poderia escapar daquele lugar miserável. Ele já havia testemunhado 3 leilões de escravos, cada um torcendo seu estômago de forma mais violenta do que o anterior. Embora a Aliança Terrana tivesse abolido a escravidão há séculos, aqui nas fronteiras do espaço civilizado, as leis da humanidade tinham tanto peso quanto uma pena pega em um furacão. Justo quando ele estava prestes a dispensar mais um trimestre, algo incomum chamou sua atenção. Em um canto mal iluminado, ele avistou uma pesada jaula de metal trancada com um enorme cadeado. Dentro, 3 figuras esguias se aglomeravam, suas peles azul brilhante adornadas com delicadas manchas prateadas. Seus grandes olhos amarelos, com pupilas semelhantes às de felinos, se moviam ansiosamente ao redor do movimentado mercado. Pequenas orelhas pontudas repousavam no topo de suas cabeças e se mexiam a cada novo som. Jack congelou no meio do passo, cativado. Diante dele estavam os felidianos, uma espécie rara originária da distante borda externa. Seus corpos estavam mal cobertos por trapos marrons esfarrapados, que pouco faziam para ocultar seus traços delicados ou o medo palpável gravado em seus rostos. Uma placa rudimentar balançava na jaula, proclamando "Carne Prime, sabor exótico vendida por peso, droga". Jack sussurrou, uma onda de náusea subindo em sua garganta. Os felidianos estavam sendo vendidos como comida. Mesmo neste lugar miserável, isso era um novo fundo do poço. Ao lado da jaula estava um alienígena bulboso, com pele verde manchada e 4 braços, latindo para os transeuntes em uma linguagem áspera e gutural. O tradutor universal de Jack começou a captar fragmentos de conversa. Carne tenra, iguaria rara e preço especial para o conjunto completo. Entre o grupo de felídeos, um se destacou, ligeiramente mais alta que os demais. Com marcantes marcas prateadas adornando suas bochechas, ela fixou seu olhar em Jack, seus olhos penetrantes e curiosos. Naqueles olhos, a esperança há muito havia desaparecido, substituída apenas por um profundo senso de resignação.
Algo dentro de Jack se quebrou naquele momento. Sem hesitar para reconsiderar, ele caminhou com determinação em direção à jaula. O comerciante de 4 braços virou-se para encará-lo, seus muitos olhos piscando em rápida sucessão, como se tentasse compreender a súbita mudança no ar. Intrigado pela carne humana premium, o alienígena gorgolejou através de um tradutor. Muito saborosa, muito macia. Preço especial só para você. A mão de Jack instintivamente se dirigiu para o coldre do blaster em seu quadril, mas ele se controlou a tempo. Iniciar um tiroteio só levaria à sua morte e não ofereceria ajuda aos felidianos. Em vez disso, ele perguntou sobre o custo, sua voz tensa e carregada de tensão. O comerciante citou um preço que fez os olhos de Jack se abrirem de surpresa. Era quase todo o crédito que ele tinha deixado, incluindo os fundos que ele precisava desesperadamente para o regulador atmosférico. Isso é demais, Jack retrucou, sua voz impregnada de ceticismo. Eles estão meio famintos e provavelmente doentes. O comerciante cruzou os braços de forma desafiadora, um sorriso maroto nos lábios. Nenhuma doença aqui, meu amigo. Estes são espécimes de primeira linha de uma linhagem real. Jack riu com desdém, sua aversão evidente. Isso é um absurdo. Eu vou te oferecer metade desse valor. O que se seguiu foi uma batalha implacável de 15 minutos. A negociação mais intensa que Jack já havia vivido. O comerciante era inflexível. Sua atitude arrogante deixava Jack ainda mais irritado. Mas Jack não estava apenas atrás de carne exótica. Sua verdadeira motivação era tirar aquele sorriso arrogante do rosto do bastardo e libertar aquelas garotas presas na jaula. Finalmente, eles fecharam um acordo. Isso drenaria Jack de cada último crédito que ele possuía, deixando-o sem nada para o regulador. Foi uma aposta imprudente, pura e simples. Em apenas alguns dias, seu navio se transformaria em um caixão flutuante. Ele foi em frente e fez isso. Com uma série de gestos intricados, o comerciante desativou o bloqueio. A porta da jaula se abriu com um rangido enferrujado. Tudo seu, humano, disse o comerciante, colocando o chip de crédito de Jack em seu bolso. Aproveite seu banquete. Os outros decanos se aglomeraram na parte de trás da jaula, tremendo de medo. Entre elas, a mais alta avançou, posicionando-se de forma protetora na frente de suas colegas. Seus olhos se estreitaram em desafio. Um lampejo de coragem brilhando através de sua apreensão. Jack se agachou para encontrar seu olhar, movendo-se devagar e de forma deliberada para evitar aumentar o medo delas. Não vou machucar você, ele disse suavemente. Estou aqui para te tirar deste lugar. Um lampejo de confusão cruzou seus rostos. A mais alta deu um passo à frente, sua voz era melódica, mas impregnada de medo. Você não vai nos comer? O coração de Jack se apertou em seu peito. Ninguém vai machucar ninguém, ele assegurou, sua voz firme. Estou levando você para um lugar seguro. Ele estendeu a mão lentamente, observando enquanto os outros reitores a olhavam com uma mistura de hesitação e curiosidade. Após um longo momento, um deles se aproximou cautelosamente. Seus dedos eram finos e, embora tivessem garras retráteis, permaneciam envoltos por enquanto. Um símbolo de confiança. Meu nome é Jack Harlow e sou o capitão de um navio conhecido como Horizon. Sou Laura, ela respondeu, seu sotaque conferindo uma qualidade melódica às suas palavras. Com um gesto gracioso, ela apresentou as outras. Estas são minhas irmãs, Alira e Mita. As outras 2 decanas trocaram olhares cautelosos, sua desconfiança ainda evidente. Você consegue andar? Jack perguntou. Laura acenou com a cabeça em resposta. Sim, eles não nos alimentam muito, mas somos fortes. Jack ofereceu um sorriso tranquilizador. Bom, fique perto de mim e evite fazer contato visual com qualquer pessoa. Ao saírem da jaula, Jack tirou o casaco e o colocou suavemente sobre os ombros de Laura, proporcionando a ela uma sensação de calor e proteção. A peça era grande demais para ela, mas oferecia uma sensação de dignidade. Ele desejava ter mais roupas para compartilhar com os outros. Para onde estamos indo? Laura perguntou enquanto começavam a navegar pelo movimentado mercado. Jack hesitou, a incerteza se instalando. Ele não tinha regulador nem créditos, e agora era responsável por 3 refugiados.
Seu navio estava perigosamente com pouco ar respirável, e ele se encontrou nas profundezas traiçoeiras de um mercado negro, onde ajudar escravos em sua fuga poderia custar-lhe a vida. Casa, ele finalmente declarou, uma centelha de determinação acendendo dentro dele. Estamos indo para casa. No entanto, ele não conseguia se livrar da angústia da incerteza. Não tinha ideia de como eles chegariam lá vivos. Jack guiou seus colegas reitores pelos corredores sinuosos do mercado, seus pensamentos correndo com urgência. Sem o regulador atmosférico, o horizonte logo se transformaria em um caixão flutuante em apenas 18 horas. Sua tripulação, sua família, contava com ele para encontrar uma solução. Ele acabara de sacrificar seu último lampejo de esperança em nome de uma posição moral. No entanto, ele não sentia arrependimento. Ao olhar para trás e ver os 3 alienígenas aterrorizados que o seguiam de perto, percebeu que faria a mesma escolha novamente. No entanto, isso não resolvia a questão urgente que eles enfrentavam naquele momento. Capitão, a voz melódica de Laura interrompeu sua reverie. Você parece preocupado. Jack diminuiu o passo, deixando que as irmãs o alcançassem. Precisamos de uma peça crucial do meu navio. Sem ela, não conseguiremos respirar. A Lyra, a menor dos 3, com delicados padrões prateados adornando seus ombros como constelações, interveio. Você realmente gastou todos os seus créditos conosco? Nenhum crédito sobrando para você? A voz da guilda ecoou na mente de Jack, apertando seu peito com preocupação. Não se estresse com isso, ele se tranquilizou. Eu vou encontrar uma maneira. Ao virarem a esquina, os olhos de Jack caíram sobre ela. Grendel's Salvage, a própria loja que ele pretendia visitar antes de seu desvio inesperado. Através da janela suja, ele avistou o regulador atmosférico empoleirado em uma prateleira de exibição, sua presença quase zombando dele. Espere aqui, ele instruiu as irmãs, guiando-as para um alcove sombrio. Não se mova, não fale com ninguém. Eu já volto, disse Jack, mas antes que ele pudesse se mover, Mita, que estava em silêncio até aquele momento, agarrou seu pulso. Seu aperto era inesperadamente quente, e seus olhos amarelos o fitavam com uma intensidade que parecia quase elétrica. Ela era perigosa. Jack não conseguia afastar esse pensamento, mas naquele lugar, ele percebeu que tudo era perigoso. Ainda assim, ele não tinha escolha. À medida que Jack se aproximava da loja, sua mente corria com cálculos, ângulos, saídas e possíveis testemunhas. Ele não era um ladrão. Era um soldado que se tornou comerciante. No entanto, nesses tempos desesperadores, ele se viu considerando medidas desesperadas. O proprietário da loja, um Tarion robusto com 4 braços e uma expressão permanentemente carrancuda, mal reconheceu a entrada de Jack. Perfeito. Jack examinou a área de forma casual, dirigindo-se em direção ao regulador enquanto se certificava de que seus movimentos parecessem sem esforço. Justo quando seus dedos tocaram o dispositivo, uma mão pesada de repente agarrou seu ombro. Não é para tocar. O Tarion rosnou de forma ameaçadora. Jack forçou um sorriso enquanto enfrentava a pergunta assustadora. Quanto? O preço era astronômico. 3 vezes mais do que deveria ser. Olha, Jack começou, a desespero se infiltrando em sua voz. Estou em uma situação difícil aqui, mas o Tarion o interrompeu, inflexível. Não é meu problema. Pague ou saia. À medida que a tensão aumentava, a mão de Jack se moveu lentamente em direção ao seu blaster. Um único tiro ecoou e eles saíram disparados como um raio. De repente, uma comoção do lado de fora chamou a atenção deles. O coração de Jack despencou ao avistar os 4 comerciantes armados de antes, gesticulando freneticamente enquanto conversavam com a segurança do mercado. Os felídeos não estavam à vista. Droga, Jack murmurou, descartando qualquer pretensão de sutileza. Ele empurrou o Toriano para o lado, agarrou o regulador e correu em direção à porta. Alarmes dispararam assim que ele irrompeu no corredor. Drones de segurança surgiram de compartimentos ocultos no teto, seus sistemas de mira se concentrando nele. Pare, ladrão! Gritou o Torian. Jack rapidamente se escondeu em um corredor lateral, segurando o regulador firmemente contra o peito. Ele precisava localizar os felídeos e voltar ao horizonte,
O tempo era essencial. De repente, uma mão azul esguia saiu rapidamente de um duto de ventilação, pegando-o de surpresa. O rosto de Laura surgiu da abertura, sua expressão intensa. Aqui dentro, ela sussurrou com urgência. Rápido! Jack não pensou duas vezes. Ele se esgueirou pelo estreito túnel, encontrando-se instantaneamente em um espaço apertado com as três irmãs. Seus corpos se pressionavam contra o dele no espaço confinado, irradiando calor e tremendo de adrenalina. Como você conseguiu isso? Ela perguntou, sua respiração quente contra o pescoço dele. Somos bons escaladores, ele respondeu, com um toque de orgulho na voz. E também somos excelentes em nos esconder. Alira acrescentou. A segurança do mercado está de olho em fêmeas azuis. Ele podia ver a tensão nos olhos dela enquanto continuava. Encontramos o vendedor e ele estava furioso. Jack acenou solenemente, o peso da situação dele se instalando. Eu tenho a peça que precisamos, mas agora somos todos fugitivos. Precisamos voltar para o meu navio, disse Laura, com os olhos brilhando na luz fraca. Vamos ajudar, mas não há atalhos. Apenas me sigam. As irmãs navegaram pelo sistema de ventilação com uma elegância que era nada menos que hipnotizante. Seus corpos se contorciam e giravam com uma fluidez e agilidade que superavam qualquer coisa humanamente possível. Jack achou difícil acompanhar o ritmo. Sua estrutura maior mal conseguia passar pelos espaços mais apertados. Enquanto navegavam pelos espaços estreitos, ele não pôde deixar de admirar a graça felina das irmãs. Ele observou o movimento fluido de seus músculos sob a pele azul e a curva elegante de suas colunas. Cada movimento, um testemunho de sua agilidade. Apesar dos desafios que enfrentavam, havia uma beleza inegável neles. Laura virou a cabeça, seus olhos se encontrando com os dele, e um sorriso cúmplice surgiu em seus lábios, revelando suas caninos ligeiramente pontudos. Jack sentiu uma onda de calor se espalhar por suas bochechas e rapidamente desviou o olhar. Desculpe, ele murmurou, olhando para baixo. Não quis ficar encarando. Está tudo bem, Laura respondeu, sua voz mais suave do que antes. Você nos salvou. Você pode olhar. Alira interveio. Em nosso mundo, um salvador ocupa um lugar especial, uma grande honra. É importante nos encontrarmos e discutirmos um acordo. Uma profunda honra envolveu o momento. Havia uma qualidade inconfundível em suas vozes que acelerou o coração de Jack, insinuando um mal-entendido cultural que ele não conseguia compreender completamente. Ele sabia que precisava se concentrar em encontrar uma saída, em vez de se distrair com o jeito que o olhar de Laura parecia se demorar nele ou com o toque fugaz da mão de Alira contra seu braço. Eles saíram do sistema de ventilação e se encontraram em um quartinho de manutenção mal iluminado. Logo à frente estava a baía de atracagem, mas estava fortemente vigiada. Dezenas de drones de segurança pairavam de forma ominosa, flanqueados por vários guardas armados. Jack Hist xingou baixinho. Nunca vamos conseguir passar por isso. Nós podemos ajudar. Laura insistiu, sua voz firme. Ela trocou um olhar significativo com suas irmãs, uma compreensão silenciosa passando entre elas. Os Felidianos possuem dons únicos. Justo quando Jack abriu a boca para perguntar sobre suas palavras, as irmãs começaram a se transformar. As pupilas deles se dilataram, transformando seus olhos em poças de quase pura escuridão. As marcas prateadas gravadas em sua pele começaram a emitir um suave brilho etéreo, lançando uma luz encantadora ao seu redor. Com cada movimento, eles se tornavam cada vez mais fluidos, quase hipnotizantes. O que você é? Distração, explicou Laura. Quando os guardas olham para o lado, nós fazemos nosso movimento. Corremos para o navio e ligamos os motores. Não estou te deixando para trás, Jack protestou, sua voz cheia de determinação. Alira colocou a mão delicadamente em seu braço, seus dedos permanecendo ali por um momento. Eu também não estou indo. Ela o tranquilizou. Seu toque uma promessa de confiança e solidariedade. Apesar de seus melhores instintos, Jack se viu acenando com a cabeça em concordância. As irmãs emergiram de seu local escondido, deslizando para o aberto com uma elegância que parecia quase sobrenatural. Os guardas as avistaram imediatamente, mas em vez de sacar suas armas,
Ficaram paralisados em admiração. Jack de repente entendeu que os felidianos estavam liberando uma feromona única, um mecanismo de defesa natural projetado para hipnotizar temporariamente seus predadores. Aproveitando o momento, ele correu em direção ao horizonte, segurando um regulador firmemente contra o peito. À medida que se aproximava da rampa do navio, ele olhou para trás e testemunhou as irmãs se libertando de sua exibição hipnotizante. Elas dispararam entre os guardas imóveis com uma velocidade impressionante. Seus movimentos eram uma visão de tirar o fôlego. Nesse momento, Jack sentiu uma onda de admiração e, pela primeira vez desde que os descobriu naquela jaula, começou a questionar no que realmente havia se metido. Jack chegou à rampa de entrada do horizonte exatamente quando a baía de atracagem mergulhou no caos. As irmãs Felidian se moviam com uma graça sobrenatural, tecendo-se sem esforço entre os guardas perplexos. Suas formas azuis se tornaram um borrão enquanto corriam em direção à nave, deixando confusão em seu rastro. "Mac!" Jack gritou em seu comunicador, com urgência na voz. "Ligue os motores. Estamos saindo agora. Já estava na hora", respondeu seu engenheiro, com um toque de impaciência no tom. "Você conseguiu? Consegui? Apenas esteja pronto para voar", Jack ordenou, seu foco inabalável. Enquanto os motores da nave rugiam para a vida, ele ficou na rampa, blaster em punho, e pronto para o que quer que estivesse por vir. As irmãs estavam a meio caminho da baía quando os alarmes de repente dispararam. Drones de segurança desceram do teto, seus lasers de mira se fixando nos felidianos em fuga, marcando-os com pontos vermelhos ominosos. "Corra!" Jack gritou, disparando uma saraivada de fogo de cobertura para protegê-los. As irmãs saltaram para a rampa em um salto perfeitamente sincronizado que parecia desafiar os limites da capacidade humana. Assim que pousaram a bordo, Jack rapidamente pressionou o botão de fechamento de emergência e, com um sussurro pneumático, a rampa dos horizontes se fechou atrás delas. "Vai, vai, vai!" ele gritou na quietude. A nave estremeceu quando Mac ativou os propulsores. Jack espiou pela janela, seu coração acelerado, enquanto testemunhava o grampo de acoplamento ranger sob pressão antes de finalmente se romper, incapaz de suportar a força de sua fuga imprudente. Os horizontes irromperam da baía como uma rolha saindo de uma garrafa, deixando Nexus 6 e seu mercado de misérias bem para trás. Foi nesse momento que Jack se deu conta de uma sensação incomum o envolvendo. Uma sensação de calor percorreu seu corpo, e seu coração disparou de uma maneira que ia além da mera adrenalina. O ar no corredor parecia denso, quase doce, enquanto ele se virava para as irmãs agrupadas, ofegantes de tanto esforço. As marcas prateadas deles brilhavam suavemente, e seus olhos ainda estavam bem abertos, cheios de intensidade. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz saindo mais rouca do que ele pretendia. Laura deu um passo à frente, balançando-se levemente. As feromônios ainda estavam no ar, seus efeitos persistindo. Ele precisava de um momento para se recompor. Feromônios? Jack pensou, de repente compreendendo a origem das estranhas sensações que o invadiam. "Você está falando sobre o truque que usou para distrair os guardas?" A Lyra acenou com a cabeça, seu peito subindo e descendo rapidamente a cada respiração. "É um mecanismo de defesa que confunde os predadores, tornando mais fácil para eu escapar", ela explicou. Jack engoliu em seco, tentando se concentrar em suas palavras. "E qual é o efeito disso nos humanos?" As irmãs trocaram um olhar cúmplice, uma conversa silenciosa se desenrolando entre elas. Os lábios de Laura se curvaram em um sorriso que fez um arrepio percorrer o corpo de Jack. "É diferente para os humanos", ela disse suavemente. "Não confusão, mas atração." O corredor de repente parecia apertado, o ar estalando com a tensão entre eles. Jack deu um passo deliberado para trás, tentando limpar a mente. "Eu deveria instalar este regulador", ele disse, levantando a peça roubada na mão. Antes que todos nós sufocássemos, Laura insistiu, aproximando-se. Jack balançou a cabeça firmemente. "Não, vocês três precisam descansar. Vocês passaram por tanta coisa. Não estou cansada." A Lyra insistiu. Seus olhos amarelos fixos nos dele com uma intensidade que acelerou seu pulso. Antes que Jack pudesse dizer uma palavra,
O intercomunicador da nave chiou e ganhou vida. Capitão, é o Mac. Temos companhia. 3 naves de patrulha coladas em nosso encalço. Parece que mexemos com os ânimos das autoridades do mercado. Em um instante, o peso da realidade caiu sobre nós. Estarei lá em um instante, ele disse, olhando de volta para as irmãs. Os quartos da tripulação ficam naquele corredor. Encontre alguns quartos vazios e fiquem à vontade. Vamos discutir tudo mais tarde. Enquanto Jack corria em direção à ponte, ele podia sentir os olhares sobre ele, o impacto persistente de suas feromônias causando uma sensação de formigamento a se espalhar pela sua pele. Quando ele chegou, a ponte estava repleta de atividade. Mac, uma figura robusta com uma barba espessa e um macacão manchado de graxa, estava concentrado, curvado sobre o console de engenharia. Enquanto isso, Talia, sua habilidosa piloto, movia as mãos graciosamente sobre os controles de navegação, orquestrando seu curso com precisão. O que diabos aconteceu lá embaixo, capitão? Talia perguntou, com os olhos fixos no caos que se desenrolava ao seu redor, enquanto metade das forças de segurança da estação os perseguia. É uma longa história, Jack respondeu, jogando o regulador para Mac. Instale isso, prioridade vencida. Mas e os outros? Talia virou a cabeça rapidamente em direção à parte de trás da nave. Refugiados. Eu os comprei. O quê? Mac exclamou, olhando para cima do regulador, com os olhos arregalados de incredulidade. Eles estavam sendo vendidos como carne. Jack respondeu, seu tom plano e sem emoção. Eu não podia simplesmente deixá-los para trás. Talia soltou um assobio baixo, incorporando seu papel como a heroína determinada, nossa capitã. Então, foi para isso que nossos créditos tinham desaparecido. Jack mudou de assunto, perguntando, podemos escapar das patrulhas? Talia pensou por um momento antes de responder, talvez. Mas elas estavam se aproximando de nós. Precisávamos de uma distração ou de um milagre. A mente de Jack corria enquanto ele examinava o horizonte. Ali, à distância, ele avistou um navio mercante, não um navio de guerra. Ele tinha armas e defesas mínimas. O que realmente precisávamos era... Capitão! A voz de Laura ecoou na entrada da ponte. As 3 irmãs estavam diante dele, suas marcas prateadas brilhando suavemente com um pulso rítmico. Eu disse para você descansar, Jack disse, seu tom mais cortante do que ele pretendia. Nós ajudamos. Laura insistiu, sua determinação inabalável. O navio precisa de energia, e nós a fornecemos. Max soltou um snorte de desdém, claramente pouco impressionado. A menos que eles consigam se transformar em baterias, não vejo como isso é possível, Jack comentou, franzindo a testa em confusão. Na verdade, Phil e Diane está canalizando energia. Interveio a Lyra, com os olhos brilhando de empolgação. Ela consegue se conectar a sistemas e aumentar os níveis de energia. O olhar de Jack alternava entre elas, uma mistura de intriga e ceticismo. Então, você quer dizer que pode se conectar com nossa nave? Ele perguntou, sua curiosidade despertada. Exatamente, a Lyra assentiu, um sorriso confiante se espalhando pelo seu rosto. Com um toque fugaz, Talia lançou a Jack um olhar cético. Capitão, não sabemos nada sobre eles ou suas habilidades, ela alertou. Jack, no entanto, permaneceu resoluto. Estamos sem opções, ele respondeu, voltando sua atenção para as irmãs. O que vocês precisam? Laura perguntou com a voz firme. Acesso ao núcleo do motor, ela respondeu, com os olhos fixos em Max. Max balançou a cabeça, a preocupação estampada em seu rosto. Essa é a parte mais sensível da nave, se eles a danificarem. Eles não vão, Jack interveio, seu tom inabalável. Uma confiança que ele não conseguia explicar irradiando dele. Talvez fossem os feromônios turvando seu julgamento, ou talvez fosse algo mais profundo, uma confiança instintiva nos próprios seres que ele arriscara tudo para salvar. A sala de máquinas se erguia diante dele, uma catedral de maquinário, vibrando com vida e propósito. O núcleo pulsava com uma energia azul vibrante em seu centro, emitindo um brilho encantador. As irmãs se aproximaram dele com um senso de reverência, sua própria pele azul brilhando em harmonia com a luz pulsante. Precisamos de silêncio, instruiu Laura, com a voz firme e calma. Precisamos de foco.
Jack trocou um olhar cúmplice com Mac e Talia, confirmando sua compreensão mútua. Deles espaço. Enquanto os 3 humanos se afastavam, os Phil e Diane se reuniram em um círculo ao redor do núcleo do motor. Com as mãos entrelaçadas, eles começaram a cantarolar uma suave melodia que ressoava em harmonia com os motores do navio, criando uma vibração cativante que preenchia o ar. O efeito foi instantâneo. O brilho do núcleo intensificou-se e o horizonte avançou, infundido com uma nova energia. Jack observou atentamente nas telas de monitoramento enquanto a distância entre eles e as embarcações perseguidoras começava a aumentar. No entanto, foram as irmãs que realmente o hipnotizaram. Seus corpos se moviam com uma elegância graciosa, marcas prateadas brilhando como luzes de estrelas contra sua pele azulada. Seus rostos estavam iluminados por expressões de pura êxtase, deixando a boca de Jack seca de admiração. A capitã Talia se inclinou mais perto, sua voz mal acima de um sussurro. "Estou me sentindo estranha." Ela admitiu, seu tom carregado de tensão. Jack acenou em resposta, incapaz de encontrar as palavras. Os feromônios haviam tomado conta de todos eles, saturando a sala de máquinas com uma atmosfera intoxicante que era impossível ignorar. Depois de vários minutos, as irmãs finalmente romperam seu círculo, seus corpos balançando de fadiga. Justo a tempo, Jack correu para frente para pegar Laura enquanto ela tropeçava, sua pele irradiando calor contra ele. "Funcionou?" ela perguntou ofegante. Jack confirmou que havia verificado as telas. "Perdemos eles." Uma onda de alívio percorreu os felidianos, mas logo foi substituída por outra coisa, um brilho de fome que não tinha nada a ver com comida. "Precisamos descansar agora", murmurou Laura. Seus lábios tocaram a orelha de Jack. "Precisamos de recuperação." A implicação em seu tom era cristalina. Jack olhou para Mac e Talia, que estavam ambas coradas e deliberadamente evitando o olhar uma da outra. "Instale o regulador", Jack ordenou, virando-se para Mac. Talia traçou um curso para o posto avançado Vega, enquanto Jack se encarregava de ajudar suas convidadas a se acomodarem. Ao guiar as irmãs para longe da sala de máquinas, ele sentiu um aperto de apreensão. Sabia que estava cruzando uma linha. No entanto, com suas feromônias atraentes turvando seu julgamento e seus olhares agradecidos fixos nele, ele lutou para lembrar por que aquele limite havia parecido tão significativo. As horas que se seguiram à fuga deles foram um turbilhão para Jack. Depois de guiar as cansadas irmãs Felidian para seus aposentos, ele dedicou um tempo para estar com cada uma delas, oferecendo conforto e criando conexões que iam muito além da mera atração física. A percepção cultural delas sobre gratidão e conexão era diferente de tudo que ele já havia encontrado com mulheres humanas. Era direto, sem desculpas, e profundamente espiritual. Quando Jack finalmente saiu da cabine de Laura na manhã seguinte, encontrou seu primeiro oficial, o comandante Rex Donovan, esperando no corredor. Rex ficou de braços cruzados, uma expressão tempestuosa gravada em seu rosto. "Precisamos conversar", disse Rex, seu tom não deixando espaço para debate. Jack endireitou seu uniforme amassado, um leve sinal de preocupação passando por seu rosto. "Pode esperar? Eu preciso verificar nosso curso para Vega." A expressão de Rex permaneceu séria. "Isso é, na verdade, parte do que precisamos discutir." Ele gesticulou em direção à sala de briefing, sinalizando que essa conversa não podia ser adiada por mais tempo. "Agora, capitão." Rex fechou a porta atrás de si e se virou para encarar Jack. "O que diabos você está fazendo?" ele exigiu. Jack sorriu de forma arrogante, plenamente ciente do que Rex estava insinuando. "Você vai precisar ser um pouco mais específico", ele respondeu, embora a verdade fosse clara. Aquelas mulheres gato-azuis o tinham feito companhia a noite toda. Jack cerrou os dentes, um lampejo de frustração cruzando seu rosto. "Minha vida pessoal não é da sua conta, comandante." Ele respondeu, sua voz firme, mas carregada de tensão. Rex se inclinou mais perto, sua expressão séria. "Isso se torna nossa preocupação quando começa a afetar este navio e sua tripulação. Essas feromônios estão inundando o ar. Eles estão pregando peças na sua mente, na mente de todos nós. Talia quase nos lançou em um campo de asteroides,
sua concentração escapando. Enquanto isso, Max estava no chuveiro há 1 hora, tentando desesperadamente se refrescar. Os efeitos são temporários, Jack insistiu, seu tom defensivo. Mas será que realmente são? Ou isso é apenas o que ele quer se convencer? A voz de Rex assumiu um tom mais suave. Eu entendo de onde você está vindo. Eles são exóticos, expressam gratidão e há algo neles que parece uma poção de amor bioquímica em ação. Mas você precisa dar um passo para trás e pensar sobre isso. Jack passou a mão pelo cabelo, claramente preocupado. Você não pode compreender as lutas que eles enfrentaram ou o destino que os aguarda. Eu sei que você usou nossos últimos créditos com eles e até tirou um componente crucial da nave. Agora, aqui estamos nós, rotulados como fugitivos. Rex respondeu, sua voz firme, mas impregnada de frustração. Eu percebo que, desde que eles se juntaram a nós nesta jornada, você não tem sido o mesmo Jack Harlow que conheci e com quem servi nos últimos 5 anos. Assim que Jack abriu a boca para responder, o alarme do navio irrompeu, cortando a tensão. A voz de Talia estourou pelo intercomunicador, exigindo atenção. Capitão, à ponte, temos uma situação. A urgência na voz ecoou pelos corredores, fazendo com que Jack e Rex trocassem um rápido olhar antes de saírem correndo. Ao chegarem à ponte, encontraram Talia em um frenesi, seus dedos voando sobre os controles, enquanto Mac se inclinava sobre a estação de engenharia, pronto para ajudar. O que está acontecendo? Jack exigiu, sua voz tensa de urgência. Estamos sendo rastreados. Mac respondeu, sua expressão grave. Há um sinal vindo de algum lugar do navio, e ele está guiando os agentes de mercado direto até nós. Os olhos de Jack se arregalaram à medida que a realização o atingia. O regulador, ele disse, a compreensão surgindo nele. Eles devem ter plantado um rastreador nele. Isso não é tudo. Talia disse, sua voz pesada de preocupação. Estamos nos aproximando do posto avançado de Vega, mas estou detectando um tráfego de comunicação incomum. Há várias menções à recuperação de mercadorias especiais e a ladrões humanos. Jack sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles alertaram o posto avançado sobre nossa presença, disse Rex, com os olhos grudados na tela de comunicações. Pior ainda, suspeito que os postos avançados sejam controlados pelo mesmo consórcio que comanda o mercado negro. Estamos indo direto para uma armadilha. Nesse momento, as irmãs Felidian pisaram na ponte, como se a chegada delas estivesse perfeitamente sincronizada com a sombria revelação de Rex. Elas haviam recebido roupas novas dos suprimentos da nave, macacões simples que se ajustavam perfeitamente às suas figuras esguias. Embora suas marcas prateadas estivessem dormentes, ainda exudavam uma presença inegável que chamava a atenção. Perigo, Laura declarou, seu tom mais afirmativo do que interrogativo. Podemos senti-lo. Rex lançou um olhar afiado para Jack, um aviso silencioso passando entre eles. Eles podiam sentir isso no ar. Um instinto aprimorado pela sua natureza felina. Eles são sensíveis a ameaças, explicou a Lyra com a voz firme. Era tudo parte do seu instinto de sobrevivência. Ela se moveu em direção ao visor, suas orelhas se mexendo com alerta. Do lado de fora, numerosos navios permaneciam no posto avançado, todos esperando. Jack se juntou a ela, seu olhar atraído pelo grupo incomum de embarcações que cercavam o posto avançado Vega. Não eram os típicos comerciantes civis, eram interceptores armados, um sinal claro de problemas. Um sentimento de urgência tomou conta dele. Precisamos mudar de rumo, pensou de forma decisiva. É hora de encontrar outro lugar para reabastecer. Não demorou muito e Mac quebrou a tensão. O sinal do rastreador está se intensificando. Eles estão se aproximando de nós por trás, e o posto avançado tem naves prontas para nos prender. Estamos encurralados. Rex se inclinou mais perto de Jack, sua voz caindo para um sussurro. Isso é exatamente o que eu quis dizer. Essas mulheres só trouxeram problemas. Eles estão turvando seu julgamento. Laura, com seus ouvidos aguçados, percebeu suas palavras. Seus olhos amarelos se estreitaram enquanto ela se dirigia a Rex. Você realmente acredita que manipulamos? Ela perguntou, sua voz musical tingida com um tom cortante. Acredito que exercemos controle através de feromônios, respondeu Rex,
com um tom calmo e sereno. Mas os feromônios apenas amplificam o que já está presente. Contra-atacou Laura, com os olhos semicerrados enquanto desafiava sua afirmação. Sentimentos não podem ser criados do nada. A Lyra acenou com a cabeça em compreensão. Os machos humanos, ao contrário de outras espécies, são resistentes ao controle. É exatamente por isso que os felidianos têm tanta consideração pelos humanos, acrescentou Mita. Eles possuem uma vontade forte, capaz de fazer escolhas mesmo na presença de feromônios. Jack não conseguia se livrar de uma peculiar sensação de orgulho com suas palavras, mas Rex ainda estava cético. Explicação conveniente, ele murmurou para si mesmo. Chega, Jack interveio com firmeza. Podemos discutir sobre a bioquímica alienígena depois. Neste momento, nossa prioridade é evitar ser capturados ou mortos. Talia olhou para cima de seu console, seus olhos brilhando com um toque de esperança. E se nós formos em direção ao cinturão Kelvin? Ela sugeriu. O campo de asteroides poderia obscurecer nossa assinatura, nos dando a oportunidade perfeita para remover o rastreador. Rex balançou a cabeça, sua expressão séria. Isso é arriscado demais, ele retrucou. Um movimento errado nessas rochas e poderíamos estar em sérios apuros. Estávamos à deriva na imensidão do espaço. Jack se concentrou intensamente na tela tática, considerando cuidadosamente suas opções. Os agentes do mercado estavam se aproximando por trás, enquanto o posto avançado havia posicionado seus navios para interceptá-los. Eles estavam em menor número e com menos armamento, e as chances não estavam a seu favor. A menos que as irmãs tenham ativado nossos motores antes, Jack disse lentamente, contemplando a situação. Eles poderiam fazer isso de novo? Poderiam nos dar velocidade suficiente para romper o bloqueio? Luri trocou olhares com seus irmãos, avaliando as opções. Era possível, mas cheio de perigos. O segundo canalizar tão cedo poderia nos colocar em risco. E quanto ao rastreador? Rex perguntou, com preocupação estampada em seu rosto. Mesmo que consigamos romper, eles simplesmente nos seguirão. Podemos enganar o rastreador, alguém sugeriu, com uma centelha de determinação na voz. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Nós só precisamos aproveitar um pouco de energia. Eu vou com ela. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, se inscreva no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mac surpreendeu a todos ao se oferecer como voluntário. Quando se viraram para olhá-lo, ele simplesmente deu de ombros e disse: "O quê? Sou o engenheiro. Se houver algo estranho na minha nave, quero saber sobre isso." Jack acenou com a cabeça em concordância. "Vá em frente", ele disse. "Rex, prepare os sistemas de armas. Podemos ter que lutar para sair." Talia apontou para uma abertura estreita em seu bloqueio. Enquanto a equipe se dispersava para realizar suas tarefas, Luri permaneceu perto de Jack. Seus dedos roçaram o braço dele, enviando uma onda de eletricidade através dele que não tinha nada a ver com feromônios. "Você confia em nós", ela disse suavemente. Apesar de seus avisos anteriores, Jack gentilmente colocou a mão sobre a dela. "Você nos salvou uma vez. Você fará isso de novo." Os olhos amarelos dela buscaram os dele, cheios de uma mistura de esperança e incerteza. Mas quando o perigo passar? E depois? Era a pergunta que Jack vinha evitando desde aquela noite inesquecível que compartilharam. Que futuro poderia esperar um capitão humano e as 3 fêmeas alienígenas que ele havia resgatado de um destino sombrio em um mercado de carne? No entanto, em meio à incerteza, ele se agarrou a um lampejo de esperança. "Nós vamos descobrir isso", ele havia prometido a eles, jurando que navegariam pelo desconhecido juntos. O alarme de proximidade do navio silenciou abruptamente qualquer conversa adicional. Na tela, o primeiro dos interceptadores apareceu, suas portas de armas brilhando ominosamente com uma intenção letal. A armadilha estava se fechando ao redor deles e eles estavam correndo contra o tempo. "Eu encontrei." A voz triunfante de Max estourou pelo intercomunicador, preenchendo a sala com empolgação. O rastreador estava escondido dentro da célula de energia do regulador. Jack se inclinou mais perto do comunicador, com urgência no tom. "Você consegue desativá-lo sem danificar o regulador?" Max respondeu com confiança. "Já fiz, mas há algo mais." A voz de Max diminuiu, a urgência se infiltrando. "Você precisa vir ver isso, capitão." "Engenharia."
Agora. Jack trocou um olhar preocupado com Laura, que havia permanecido firme ao seu lado na ponte. Continue se preparando para o canal de energia. Ele a instruiu, seu tom firme, mas focado. Estarei de volta em um instante, Jack disse enquanto entrava na sala de engenharia. Lá, ele descobriu Mac e Mita, profundamente envolvidos em seu trabalho, inclinados sobre uma bancada desordenada. Entre eles estava o rastreador desmontado, um dispositivo intrincado não maior que uma unha. Com a curiosidade aguçada, Jack perguntou: "O que estou vendo?" Mac fez um gesto em direção a um pequeno reservatório aninhado no coração do dispositivo. "Isso não é apenas um rastreador", ele disse, sua voz cheia de empolgação. "É um amostrador." "Um amostrador?" Eu repeti, intrigado. "Sim", Mac continuou. "Ele tem coletado meticulosamente dados biológicos. Mais especificamente, ele foi projetado para detectar e analisar sangue de felídeos." Jack franziu a testa, a confusão estampada em seu rosto. Por que eles se importariam com seu sangue? As orelhas de Mita caíram contra a cabeça, um sinal claro de seu desconforto. "Eles sabem o que somos", ela sussurrou, sua voz mal acima de um murmúrio. Jack sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto se aprofundava mais na conversa. "E o que exatamente você é?" Mita desviou o olhar, o peso de sua verdade não dita pairando pesadamente no ar. Seus dedos delicados dançavam sobre a bancada de trabalho, traçando padrões intrincados. "Nosso sangue é único. Ele contém um composto conhecido como Neurolink, que confere habilidades extraordinárias àqueles que o consomem." "Que tipo de habilidades?" você pergunta. Ela se inclinou mais perto e sussurrou: "Telepatia temporária, leitura de mentes, controle de pensamentos. Esses poderes são incrivelmente valiosos para certas espécies." O estômago de Jack se revirou quando a realidade do mercado de carne o atingiu como uma onda fria. Não era apenas um lugar onde alimentos exóticos eram vendidos. Era uma operação sinistra. Os felidines não eram meras iguarias para o paladar aventureiro. Eram uma droga, um meio para a elite da galáxia desbloquear poderes psíquicos através do consumo. A horrível verdade se desdobrou diante dele, revelando um lado obscuro de desejo e desespero. Foi então que ele percebeu a razão pelo preço exorbitante. Tudo fazia sentido agora. Eles nos perseguiam com uma intensidade tão implacável por causa disso. Mac acenou com a cabeça, uma expressão sombria se instalando em seu rosto. "E só piora a partir daqui. Este dispositivo não estava apenas rastreando nossos movimentos. Ele estava ativamente transmitindo dados. Eles sabem exatamente o que estão procurando agora." O navio estremeceu violentamente enquanto os primeiros tiros de advertência dos interceptadores zumbiam ao lado do casco. "Estamos sem tempo", declarou Jack, com urgência na voz. "Mac, volte para a sala de máquinas. Estamos implementando o plano de canalização de energia." Enquanto se apressavam entre os movimentados carroceiros, Mita de repente agarrou o braço de Jack, sua expressão intensa. "Há algo importante que você precisa saber", ela insistiu. "Sobre nós, sobre o vínculo que compartilhamos." Jack hesitou, olhando ao redor. "Pode esperar?" ele perguntou. Mas Mita balançou a cabeça firmemente. "Não, não pode. Quando nos unimos a você na noite passada, houve uma troca. Nosso sangue, seu sangue." Jack hesitou, a confusão tomando conta dele. "O que você quer dizer?" "Os machos humanos são compatíveis com as fêmeas felinas", ela explicou, sua voz firme. "Quando nos acasalamos, uma pequena quantidade de Neurolink é transferida entre nós, criando um vínculo permanente." A mente de Jack girou com as implicações de suas palavras. "Você está dizendo que agora eu tenho esse composto de Neurolink dentro de mim?" ela perguntou, seus olhos amarelos examinando o rosto dele intensamente. "É uma pequena quantidade, mas está se tornando mais forte a cada conexão que fazemos. Você já pode sentir isso, não pode? O vínculo entre nós, a maneira como às vezes sabemos o que o outro está pensando." Agora que ela mencionou isso, Jack percebeu que havia experimentado momentos de clareza impressionante.
breves lampejos de intuição que revelavam o que as irmãs realmente estavam pensando ou sentindo. Ele atribuiu essa nova percepção às feromônios deles, ou talvez ao vínculo emocional que ele sentia por eles. O que isso significa para mim? Para nós, significa que você está protegido de maneiras que talvez nem perceba, disse Mita. Isso significa que formamos um verdadeiro laço. Agora somos uma família. De repente, outra explosão sacudiu o navio, desta vez muito mais perto do que antes. O intercomunicador chiou e a voz de Rex ecoou através do caos. Capitão, precisamos de você na ponte. Eles estão se aproximando. Jack e Mita correram a última parte, a urgência os impulsionando para a frente. Ao irromperem na ponte, foram recebidos por uma cena de total caos. O display tático piscou de forma ominosa, revelando 5 interceptores logo atrás deles, enquanto as embarcações de segurança dos postos avançados manobravam para bloquear qualquer chance de fuga. Status! Jack ordenou, sua voz cortando a tensão no ar. Os escudos estão em 70%, respondeu Rex, com urgência na voz. Temos talvez 2 minutos antes que eles estejam dentro do alcance do feixe de tração. Laura e Aliris estavam posicionadas perto da estação de controle do motor, suas marcas prateadas começando a brilhar enquanto se preparavam para canalizar energia. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto a contagem regressiva começava. Você está pronto? Jack perguntou a eles, sua voz firme. Laura acenou com a cabeça em resposta, mas acrescentou: devo avisá-los. O segundo canalizar é mais perigoso do que o primeiro. Isso pode levar a mudanças significativas. Que tipo de mudanças? Jack perguntou, sua curiosidade despertada. O vínculo entre nós se fortalecerá, Aliris explicou, seus olhos refletindo uma profunda compreensão. Todos nós nos conectaremos em um nível muito mais profundo. Os pensamentos compartilhados aprofundaram a tensão no ar. Rex lançou um olhar de advertência para Jack. Capitão, se o que eles estão dizendo é preciso, não temos outra opção. Jack o interrompeu de forma brusca. É isso ou captura? Ele então se virou para Talia. Trace um curso através daquela brecha na formação deles. Assim que as irmãs amplificaram nossa força, nós a liberamos. Os felidianos se reuniram em um círculo, com as mãos entrelaçadas, e começaram a entoar uma melodia assombrosa. A transformação foi ainda mais impressionante do que antes. As marcas prateadas brilhavam intensamente, assemelhando-se a supernovas, enquanto os motores da nave explodiam com um novo poder. Naquele momento, Jack foi dominado por um turbilhão de sensações desconhecidas inundando sua mente. Fragmentos dos pensamentos e memórias de sua irmã surgiram nele, pintando imagens vívidas de sua infância em um vibrante planeta azul. Ele se lembrou da captura angustiante que sofreram pelas mãos de contrabandistas, do medo que os dominou enquanto estavam confinados em uma jaula, e da profunda gratidão que sentiram por ele por ser seu protetor. No entanto, havia algo mais profundo em jogo. Com uma rica compreensão de sua cultura e biologia, os felidianos forjaram laços duradouros com seus parceiros, estabelecendo uma conexão psíquica que ia muito além da mera intimidade física. O que havia acontecido entre eles estava longe de ser casual ou simplesmente físico. Era, aos olhos deles, um vínculo semelhante ao casamento. O horizonte se aproximava deles com uma velocidade surpreendente, entrelaçando-se habilidosamente entre 2 interceptores. Disparos de armas irromperam ao redor deles, mas a habilidade de pilotagem de Talia, combinada com o poderoso impulso das irmãs, os impulsionou para frente. Está funcionando. Mac gritou pelo comunicador, sua voz cheia de excitação. Estamos nos libertando. Na tela de visualização, os interceptadores começaram a ficar para trás, incapazes de acompanhar sua nova velocidade. O posto avançado encolheu a distância enquanto elas fugiam da armadilha, mas as irmãs estavam pagando um preço alto por sua escapada. Seus corpos tremiam com o poder das marcas prateadas que piscavam de forma errática em sua pele. Foi Laura quem hesitou primeiro, desabando e quebrando o círculo. Alira e Mita correram para dentro momentos depois. Jack rapidamente pegou Laura enquanto ela desabava, segurando-a suavemente contra seu peito.
A pele dela irradiava calor devido à febre, e suas respirações eram ofegantes e rasas. Laura, fique comigo, ele implorou, sua voz firme apesar do pânico que crescia dentro dele. Os olhos dela se abriram lentamente, brilhando suavemente na luz fraca. Funcionou? Ela perguntou com a voz tingida de esperança. Sim, Jack respondeu com confiança. Estamos a salvo. Você nos salvou mais uma vez. Um sorriso surgiu em seus lábios, uma semana inteira de preocupação derretendo-se. Bom, ela disse, valeu a pena. Enquanto compartilhavam esse momento de alívio, Rex se aproximou. Sua expressão, uma mistura de preocupação e admiração ao olhar para os felidianos cansados. Capitão, escapamos da ameaça imediata, mas aqueles navios sem dúvida se reagruparão. Jack afirmou, sua voz firme. E agora entendemos o quão desesperadamente eles querem essas mulheres. Não vamos devolvê-las. Rex acenou com a cabeça em concordância, sua expressão séria. Não estou sugerindo que o façamos, ele respondeu. Precisamos de um plano sólido, disse ele, com urgência se infiltrando em sua voz. Em algum lugar seguro, um lugar onde eles não possam nos rastrear. E precisamos chegar ao fundo dessa situação de laço sanguíneo. Jack acenou com a cabeça, uma estranha nova conexão com as irmãs pulsando em sua mente, sua intensidade sendo ao mesmo tempo inquietante e intrigante. Não estava controlando-o. Rex havia julgado isso mal. No entanto, havia-o transformado de maneiras que ele estava apenas começando a entender. Primeiro, precisamos levá-los ao médico, comandou Jack. Depois, encontraremos um lugar seguro para que eles descansem e se recuperem. Enquanto Jack carregava Laura em direção à sala médica, flanqueado por Mac e Talia que ajudavam a Lyra e Mita, um pensamento inquietante pairava em sua mente. Eles haviam cruzado um ponto sem retorno. A perseguição aos felidianos havia evoluído além de uma mera busca por carne exótica. Havia se tornado algo muito mais significativo. Era uma história entrelaçada com poder, controle e um segredo biológico que tinha o potencial de alterar o equilíbrio de poder em toda a galáxia. De alguma forma, Jack havia se encontrado e sua tripulação estavam bem no centro de tudo isso. 3 dias após sua angustiante fuga, ele se sentou ao lado de Laura na sala de medicina, segurando delicadamente sua mão azul e delicada enquanto a doutora Eleanor Carson manobrava cuidadosamente um scanner médico sobre seu abdômen, com o foco inabalável. Enquanto a médica examinava a leitura, seus olhos se arregalaram de surpresa. Bem, disse Eleanor, colocando o scanner para baixo com um toque de curiosidade. Nunca encontrei nada exatamente como isso antes, mas as medições são inconfundivelmente claras. Parabéns, capitão. Você vai ser pai. Jack sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Isso não pode ser verdade, ele pensou. Estamos juntos há apenas alguns dias. Laura apertou suavemente sua mão, seus olhos dourados brilhando com calor e afeto. A gestação felidiana difere significativamente da dos humanos. O vínculo entre eles acelera o processo, permitindo que a vida floresça rapidamente quando há compatibilidade. E não é apenas Laura, comentou Eleanor, gesticulando em direção às outras camas de exame onde a Lyra e Mita estavam descansando. Todas as 3 irmãs estão esperando seus filhos, capitão. A mandíbula de Jack caiu em descrença. Todas as 3? A Lyra ofereceu um sorriso tímido de sua cama. É a nossa maneira, disse ela suavemente. Irmãs compartilham um vínculo, um parceiro, e agora, descendentes. Isso cria uma unidade familiar mais forte, acrescentou Mita. As crianças crescerão juntas, cercadas de amor e proteção de todos nós. Jack passou a mão pelo cabelo, lutando para lidar com o turbilhão de informações. Em menos de uma semana, ele havia se transformado de um capitão de navio solitário em um companheiro unido a 3 parceiras grávidas. Para tornar as coisas ainda mais surpreendentes, os fetos estavam se desenvolvendo a uma taxa acelerada. Eleanor manteve seu profissionalismo, embora sua fascinação fosse evidente. Com base nessas leituras, você estará segurando seus filhos em cerca de 2 meses, não em 9, ela explicou. Laura sorriu e gentilmente colocou a mão de Jack em sua barriga ainda plana, enfatizando a singularidade de sua prole híbrida. Em um momento que parecia carregado de expectativa,
Rex estava na porta, sua presença exigindo atenção. Primeiro de seu tipo, força humana, presentes felidianos, ele declarou limpando a garganta. Jack, perdido em pensamentos, nem havia percebido a chegada do mentor. Capitão, precisamos conversar em particular, disse Rex, seu tom não deixando espaço para argumentação. Com um suspiro relutante, Jack se despediu das irmãs e seguiu Rex pelo corredor, o peso da conversa que teriam pairando no ar. Eu suponho que você já ouviu, disse Jack, com a voz baixa e séria. Rex acenou com a cabeça de forma sombria em resposta. Toda a tripulação está ciente. É quase impossível manter segredos em um navio desse tamanho. Ele se inclinou mais perto, abaixando ainda mais a voz. Mas essa não é a razão pela qual estou aqui. Nós captamos algo nos seguindo, algo que desafia a explicação. O consórcio do mercado não era uma força comum. Era uma única embarcação, correndo pelo vazio com uma velocidade impressionante que deixou Jack maravilhado. O que lhe enviou um arrepio pela espinha foi a habilidade sobrenatural de rastreá-los com precisão milimétrica, mesmo enquanto eles tentavam embaralhar sua assinatura. Era como se a nave tivesse uma mente própria, perseguindo incansavelmente sua posição. Como? Rex parecia hesitar, a incerteza piscando em seus olhos. Era como se alguém estivesse rastreando as irmãs através de seus próprios pensamentos. Jack se lembrou das palavras de Mita sobre o composto Neuralink encontrado no sangue felidiano, uma substância que conferia habilidades telepáticas. O líder do consórcio? Muito provavelmente. Se ele tem bebido sangue felidiano por anos, seus poderes seriam formidáveis, concluiu Jack. Quanto tempo até ele chegar? Na nossa velocidade atual temos menos de 12 horas. Jack murmurou uma maldição entre os dentes. Eles ainda estavam a 3 dias do posto avançado mais próximo da Aliança Terrana, um lugar onde poderiam finalmente encontrar segurança. Mas havia mais a considerar. Rex se inclinou, sua voz baixa e urgente. Eu estive mergulhando no banco de dados da nave sobre os felidianos. Acontece que as gestações deles emitem uma assinatura psíquica distintiva, como um farol chamando outros de sua espécie. Com 3 mães expectantes a bordo, Jack percebeu que estávamos iluminando a paisagem psíquica como uma supernova. Ele fez seu caminho de volta para a sala de medicina, onde as irmãs estavam apoiadas em suas camas, suas orelhas se movendo com uma expectativa nervosa. Elas já haviam sentido que algo estava errado. Ele está vindo, Laura disse simplesmente. O devorador. O quem? Perguntou Graf Mal, com confusão estampada em seu rosto. A Lyra. Ela respondeu, sua voz tremendo de medo. O líder do consórcio consumiu centenas de nossa espécie ao longo das décadas. Mita acenou solenemente. Sua força mental agora mais forte do que nunca. Ele podia alcançar as estrelas, sentir pensamentos e manipular mentes mais fracas. Ele pode te controlar? Jack perguntou de repente, com uma nota de preocupação na voz. Laura balançou a cabeça firmemente. Nosso vínculo nos protege. A mente humana é única, ferozmente resistente ao controle. É por isso que ele nutre um ódio tão profundo pela humanidade, e porque sua animosidade é particularmente direcionada a você, Eleanor acrescentou, enquanto monitorava os sinais vitais de sua irmã. Você tomou o que ele acredita ser seu e transformou em algo que ele nunca poderá possuir. Telépatas de nascença. Os instintos protetores de Jack afloraram dentro dele. Eles não eram mais apenas refugiados que ele havia resgatado de um mercado de carne. Eles se tornaram sua família, seus camaradas e as mães de seus filhos não nascidos. Precisamos de um plano, ele disse, sua voz firme, mas urgente. Algo que ele não verá chegando. Os olhos de Laura se arregalaram de surpresa, e ela instintivamente colocou a mão em seu abdômen. Jack, sinta. Sem hesitar, ele colocou a mão em sua barriga, e um suspiro escapou de seus lábios. Através do vínculo deles, ele podia não apenas sentir os pensamentos de Laura, mas também a presença de uma nova consciência minúscula, primitiva, mas inegavelmente forte e vibrante. Os bebês, ele sussurrou, eu posso senti-los. Eles crescem rápido? A Lyra respondeu.
um sorriso iluminando seus lábios apesar do perigo iminente. Eles já estão desenvolvendo suas habilidades mentais, mais fortes do que os feladianos puros, Mita comentou. Uma mistura da resiliência humana e dos dons feladianos. A mente de Jack era um turbilhão de pensamentos. Se ele pudesse perceber a consciência emergente de seus filhos não nascidos, e eles já estivessem demonstrando habilidades mentais, então talvez houvesse um caminho a seguir. Eu tenho uma ideia, ele disse lentamente, pesando suas palavras com cuidado. Mas é arriscado, e eu preciso que cada um de vocês confie em mim completamente. As irmãs trocaram olhares cúmplices, suas expressões se apertando em uníssono. Confiamos, Laura afirmou simplesmente. Jack então se virou para Eleanor, com curiosidade estampada no rosto. Quanto você sabe sobre técnicas de proteção psíquica? Ele perguntou. Eleanor pensou por um momento antes de responder. Suficiente para entender que elas são em grande parte teóricas, ela respondeu. Mas eu completei uma rotação sobre cianina durante minha residência. Eles estavam se aprofundando no intrigante mundo dos campos de amortecimento psiônico. É possível criar algo assim aqui? Eleanor ponderou em voz alta. Não para suprimir completamente as habilidades da irmã, mas para redirecioná-las talvez? Enquanto ela contemplava a ideia, uma centelha de esperança acendeu dentro dela. Com a experiência do Max, talvez conseguíssemos modificar os geradores de campo eletromagnético da nave para alcançar isso. Faça isso, Jack ordenou. Rex imediatamente traçou um curso em direção à nebulosa da doença. Uma onda de surpresa o envolveu. A nebulosa era notória. Um pesadelo de navegação. Poderíamos facilmente nos perder lá dentro por semanas. Exatamente, Jack respondeu, com um tom firme. Também está repleto de gás ionizado que causa estragos em nossos sensores e comunicações. Se não conseguirmos superar esse gráfico mal, vamos superá-lo com inteligência. Enquanto a equipe se dispersava para executar suas ordens, Jack voltou para Laura. Ela olhou para ele, seus olhos amarelos cheios de confiança inabalável. Você tem um plano para proteger nossos filhos, disse ela. Não era uma pergunta. Jack acariciou suavemente seu rosto. Seu toque era terno e reconfortante. Eu estava pronto para morrer por você quando tudo o que eu sabia era que você estava sendo vendida como carne. Mas agora, com nossos filhos crescendo dentro de você e o laço que compartilhamos se aprofundando, não há nada que eu não faria para mantê-la segura. Laura ronronou suavemente, um som reconfortante de satisfação que parecia quase fora de lugar, dadas as suas circunstâncias difíceis. Os homens humanos são tão ferozes quando se trata de proteger suas famílias. Isso é incomum entre o seu povo? Ela perguntou, sua curiosidade despertada. Da sua cama, Eleanor respondeu. Os homens filipinos são bem diferentes. Nem todas as conexões são forjadas através de laços profundos. Algumas apenas fornecem material genético. Isso levanta uma questão intrigante. Por que as mulheres atribuem tanto valor aos parceiros humanos? Eu sugeri que isso se deve ao fato de que os homens humanos são conhecidos por ficar, proteger e amar. Jack sentiu um orgulho crescente ao ouvir essas palavras. Os instintos protetores inerentes à humanidade, algo que ele sempre havia considerado garantido, eram, ao que parecia, raros e preciosos na vasta extensão da galáxia. Enquanto Jack olhava para as 3 deslumbrantes mulheres de pele azul que estavam carregando seus filhos, uma profunda certeza o invadiu. Ele triunfaria sobre esse devorador. Sua determinação não era apenas pelas irmãs, mas também pela notável espécie híbrida que estavam trazendo à vida juntos. Uma ponte conectando 2 mundos, prestes a potencialmente transformar a galáxia. Mas antes que pudessem sonhar com tais possibilidades grandiosas, eles primeiro tiveram que suportar as próximas 12 horas. Diante deles se estendia a nebulosa da doença, uma colossal e giratória massa de gases ionizados e poeira estelar que iluminava a tela de visualização com impressionantes tons de roxo e azul. Sob circunstâncias diferentes, Jack poderia ter admirado sua beleza. Mas neste momento, tudo o que ele conseguia ver era um santuário. Leve-nos para dentro, ele ordenou a Talia, ativando o modo de invisibilidade total. O horizonte mudou enquanto eles deslizavam em direção às extremidades da nebulosa.
Escudos modificados estavam desviando habilidosamente as partículas corrosivas que normalmente despojariam o casco de uma nave. Atrás dessa barreira protetora, sensores de longo alcance detectaram a rápida aproximação de uma embarcação com um design ameaçador. Era uma embarcação elegante e predatória, aparentemente devorando a distância que os separava. Na sala médica, agora transformada em um centro de comando improvisado, Jack estava no centro de uma cena agitada, cercado por sua equipe e pelas irmãs Faladian. Eleanor e Mac trabalharam incansavelmente para modificar os geradores de campo eletromagnético da nave, criando com sucesso uma bolha protetora de redirecionamento psíquico que envolvia o horizonte. O campo de atenuação agora está ativo, anunciou Eleanor. Embora não bloqueie completamente suas habilidades, deve perturbar a assinatura psíquica o suficiente para desorientar qualquer um que esteja tentando nos rastrear. Laura deslizou em direção a Jack, seus movimentos fluidos e graciosos, mesmo considerando sua condição atual. Todas as 3 irmãs agora exibiam sinais inconfundíveis de suas gravidezes, com seus abdômenes suavemente arredondados sob os macacões. Há algo que precisamos compartilhar com você, ela disse, sua voz melódica assumindo um tom sério. É algo que mantivemos escondido. Jack levantou uma sobrancelha, intrigado. Mais segredos? Não segredos de você, a Lyra esclareceu, com um tom sério. Segredos de aqueles que nos caçariam. Mita acenou em concordância. Não somos felídeos comuns. Traiares, Rex ecoou, o termo desconhecido pairando no ar. O que isso significa? Jack perguntou, sua curiosidade aguçada. Linhagem real. Laura explicou, seus olhos brilhando de intriga. 3 irmãs, nascidas juntas. É uma ocorrência incrivelmente rara. Elas estão destinadas a liderar. A mente de Jack acelerou enquanto ele processava essa revelação. Você quer dizer que vocês são da realeza? Princesas de verdade? Mais do que apenas princesas, a Lyra interveio com um toque de orgulho na voz. Estamos, como você poderia dizer, chaves vivas, explicou Mita. Nossa presença combinada tem o poder de ativar tecnologia antiga. Jack e Rex trocaram um olhar curioso. Defensores? Jack perguntou intrigado. Laura gentilmente colocou a mão no peito de Jack, bem sobre seu coração, como se quisesse enfatizar o peso de suas palavras. Em um canto oculto do universo, uma frota escondida aguarda, um testemunho da resistência felina que perdura. Por gerações, eles lutaram contra o consórcio opressor, esperando o momento em que os Traiares se uniriam e os convocariam para a ação. E agora, esse momento está ao seu alcance. Você tem o poder de convocar esta frota. Sim, as 3 irmãs responderam em uníssono, suas vozes ressoando com determinação. Mas precisamos de um refúgio seguro, um lugar para reunir nossas forças e concentrar nossos esforços. A mente tática de Jack rapidamente reconheceu o imenso potencial da situação. Não era apenas o seu sangue que o tornava valioso. Era o que você representava. Laura confirmou que Graf Mal também entendia isso. Ele pretendia nos consumir, apreender nosso poder e controlar a resistência a ele mesmo. À medida que a nave mergulhava mais fundo na nebulosa, ela tremia violentamente e estática estalava através do sistema de comunicação, as partículas ionizadas interferindo em nossos sinais. Perfeito, Jack perguntou. Quanto tempo levará para convocar esses defensores? Não muito, a Lyra respondeu. Mas precisamos transmitir um sinal forte. Rex franziu a testa, sua preocupação evidente. Se enviarmos qualquer sinal, Graf Mal nos localizará em um instante. Isso é exatamente o que precisamos, declarou Jack, um plano começando a tomar forma em sua mente. Não estamos mais apenas fugindo, estamos armando uma armadilha. Ele se virou para encarar Mac. Prepare-se para compilar um pacote de dados. Reúna tudo o que temos sobre o consórcio, os mercados de carne, o comércio de sangue nas Filipinas e os atos hediondos de Graf Mal. Não se esqueça de incluir as evidências visuais do nosso encontro no Nexus 6. O que você está planejando, capitão? Telly perguntou, sua curiosidade aguçada. Uma transmissão em toda a galáxia, Jack respondeu, sua voz firme com determinação. Vamos revelar a verdade enquanto simultaneamente mobilizamos a resistência filipina.
Quando Graf Mal vier até nós, e ele virá, ele descobrirá que está preso entre nós e nossos aliados. E a Aliança Terrana, Rex interveio, percebendo as implicações. Uma vez que essa evidência se torne pública, eles não terão escolha a não ser responder. Jack acenou com a cabeça em concordância. Exatamente. Transformamos uma simples caçada em uma guerra de grandes proporções. Uma que Graf Mal não pode esperar vencer. A tripulação se dispersou para suas respectivas estações, se preparando para o que provavelmente seria a luta de suas vidas. Jack ficou para trás com as irmãs, que o observavam com uma mistura de esperança e preocupação. É um plano perigoso, Laura murmurou suavemente. Arriscar tanto por nós, Jack disse, segurando as mãos dela nas suas. Não é apenas por vocês, mas pelos nossos filhos e pelo futuro. A Lyra se aproximou, seus olhos amarelos brilhando com intensidade. Os homens humanos são tão corajosos, ela comentou. E tão teimosos, Mita acrescentou com um toque de afeto. Jack sorriu, um calor se espalhando por ele. É o que fazemos, especialmente pela família. As irmãs se reuniram ao seu redor, seus corpos irradiando calor contra o dele. Ele podia sentir os ronronados de contentamento ressoando em seu peito, criando um ritmo suave. Nesse momento, o vínculo deles o envolveu, permitindo que ele sentisse não apenas o amor e a confiança que compartilhavam, mas também algo mais profundo, algo não dito, mas profundamente sentido. Uma determinação feroz refletia a sua própria. Com prontidão na voz, ele perguntou. Eles amarraram seus nós em uníssono. 2 horas depois, o horizonte surgiu, suspenso em um espaço relativamente claro da nebulosa. As irmãs sentaram-se em uma formação triangular na ponte. Sua presença um testemunho de sua unidade e força. As marcas prateadas deles brilhavam intensamente enquanto se entrelaçavam as mãos. Prontos para a transmissão, anunciou MacReported. Armas ativadas, acrescentou Rex, embora não conseguisse afastar a dúvida que pairava em sua mente sobre quão eficazes seriam contra a nave de Graf Mal. Jack respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Senhoras, sempre que estiverem prontas, as irmãs começaram seu canto melódico, mas desta vez era diferente de tudo o que havia acontecido antes. O som era mais profundo, mais ressonante e quase arquitetônico em sua complexidade. As marcas prateadas deles brilhavam como supernovas, e através de sua conexão com elas, Jack sentiu uma onda avassaladora de poder, uma sensação que ele nunca havia encontrado antes. Agora, Mac, ele ordenou. A transmissão foi liberada, enviando um sinal robusto que cortou a interferência da nebulosa. Ele carregava não apenas as evidências incriminatórias contra o consórcio, mas também a convocação real do trono Filadian. Quase instantaneamente, os sensores detectaram que a nave de Graf Mal estava alterando seu curso, direcionando-se para a localização deles. Ele caiu na armadilha, declarou Tali, com a voz firme. Até 3 minutos. A expressão de Rex escureceu enquanto ele acrescentava. E ele não está sozinho. Mais 2 naves do consórcio acabaram de entrar na nebulosa. Jack havia antecipado esse momento. Ele manteve sua posição, continuando a transmitir. O zumbido das irmãs cresceu em volume, ressoando com uma energia sobrenatural. Seus corpos agora flutuavam a vários centímetros acima do convés, sustentados por uma força invisível. Através da tela de visualização, Jack observou os gases da nebulosa começando a girar e se mover em padrões bizarros e não naturais. Capitão! A voz de Tali tremia de tensão. Estou captando múltiplas assinaturas de dobra na borda da nebulosa. Há muitas delas. Aliança Terrana? Rex perguntou, com um brilho de esperança em seu tom. Negativo, Tali respondeu, com uma expressão grave. A configuração é desconhecida. Mas eles estavam se movendo rapidamente. Jack sorriu enquanto a nave de resistência, Graf Mal, rompia as gases em espiral. Era uma colossal embarcação negra, repleta de uma variedade de armas. Sem hesitação, ela disparou uma barragem de fogo, feixes de energia cortando a nebulosa e correndo em direção ao horizonte. Manobras de evasão. Jack gritou com urgência na voz.
As mãos de Tali voaram sobre os controles, guiando sua embarcação enquanto o horizonte se distorcia diante do ataque iminente. Mas eles sabiam que não poderiam escapar de Graftmaul para sempre, especialmente não sob essas circunstâncias tão graves. Assim que uma segunda salva estava prestes a atingir, uma repentina barragem de torpedos de energia disparou além do horizonte, colidindo com o navio de Graftmaul com força explosiva. À medida que a nuvem de energia começava a se dissipar, os olhos de Jack se arregalaram em assombro. Diante dele estavam dezenas de embarcações elegantes, seus cascos azuis brilhando à luz, cada uma adornada com impressionantes designs felinos gravados em suas superfícies. A resistência Felidion finalmente havia chegado. "Estamos sendo chamados", reportou Mac, sua voz tingida de descrença. "É a nave insígnia da Aliança Terrana, Intrepid." A mandíbula de Jack caiu em choque. "Conecte-os", veio o comando. O rosto severo da almirante Alison Christensen preencheu a tela. "Capitão Harlow, sua transmissão nos alcançou. Estamos mobilizando uma força-tarefa para prender todos os membros do consórcio implicados nessas atrocidades." Almirante, Jack sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. "Seu timing não poderia ser melhor", disse ele. "As evidências que você apresentou são profundamente preocupantes." Christensen continuou. "Estamos enfrentando violações de vários tratados interespécies. O Conselho da Aliança está convocando uma sessão de emergência." Seu olhar se desviou em direção às irmãs Felidion, que haviam retornado ao seu estado habitual, embora suas marcas ainda brilhassem suavemente. "Então, os rumores sobre o resgate do Trier são realmente verdadeiros?" Ela refletiu. "Você estava ciente disso?" Jack perguntou, sua surpresa evidente. "Há meses, estamos observando de perto as atividades do consórcio. Rumores haviam circulado sobre filidianos reais sendo negociados no mercado negro, mas foi somente até a sua transmissão que finalmente tivemos algo sólido para agir." Jack estava diante do display tático, seu olhar fixo na tela enquanto as embarcações da Aliança e os navios de Philidin sincronizavam seu ataque às forças do consórcio. A nave de Graftmaul já estava em um estado de grande dano enquanto tentava fazer sua fuga. "Ele está escapando", observou Rex, com um leve tom de esperança em sua voz. Mas Laura balançou a cabeça, seu tom calmo, mas resoluto. "Não, ele é um tolo." Justo então, como se para afirmar suas palavras, uma colossal nave Felidion de repente se desmaterializou bem no caminho de Graftmaul, bloqueando sua retirada. Um único e poderoso feixe disparou, desativando os motores da nave do líder do consórcio. "O devorador está contido", declarou uma nova voz pelas comunicações. De repente, um elegante jovem cavalo, com aparência de reitor, apareceu na tela ao lado do almirante Christensen, acrescentando um ar de autoridade ao momento. "Eu sou o alto comandante Thorn da Resistência Felidion. Estou diante de você com imensa gratidão, Capitão Harlow. Devemos a você uma profunda dívida." Jack acenou levemente, a humildade estampada em seu rosto. "Eu estava apenas tentando salvar vidas inocentes", ele respondeu modestamente. O olhar de Thorn se intensificou. "Você realizou muito mais do que isso. Você reuniu nosso povo com nossos Triers. Você acendeu uma centelha de esperança dentro de nós, alimentando nossa determinação de continuar nosso legado." 6 meses depois, Jack se viu de pé no deck de observação de New Felida, uma colônia colaborativa onde humanos e felídeos prosperavam juntos. Este vibrante assentamento estava situado em uma lua exuberante, orbitando graciosamente um gigante gasoso no coração do espaço da Aliança Terrana. Sob o assentamento emergente, uma fusão cativante da arquitetura humana e Felida estava tomando forma. De repente, a porta deslizou para abrir atrás dele. Laura entrou, segurando delicadamente um pequeno bebê de pele azul, cujo cabelo escuro tinha uma semelhança impressionante com o de Jack, exibindo uma bela mistura de traços humanos e Felidion. A Lyra e Mita seguiam atrás, cada uma segurando pacotes semelhantes em seus braços. "As crianças estão pedindo pelo pai", disse Laura, com seus olhos amarelos brilhando de calor e afeto. Jack estendeu a mão e pegou seu filho do abraço de Laura, cativado pelo pequeno que gorgolejava alegremente ao vê-lo. Através da conexão deles,
Ele já podia perceber o intelecto em florescimento da criança, brilhante, curiosa e cheia de potencial. A reunião do conselho tinha ocorrido sem problemas. A Lyra olhou para ele, mudando sua filha para o outro braço, e perguntou: "Como foi?" Jack acenou com a cabeça em resposta. A aliança entre humanos e felidianos foi oficialmente estabelecida, e na próxima semana começa o julgamento de Gret Mouse. Enquanto isso, o consórcio foi desmantelado, como Mita perguntou. As evidências que compartilhamos deixaram claro: não haverá mais mercados de carne, não haverá mais comércio de sangue. Laura se aconchegou contra ele, ronronando de satisfação. Tudo isso aconteceu porque ele não conseguiu passar pelaquela jaula naquele dia fatídico. Jack sorriu enquanto olhava para sua improvável família. 3 deslumbrantes fêmeas alienígenas que antes estavam destinadas ao abate, agora cuidando da primeira geração de uma nova espécie. Tudo isso aconteceu porque ele havia gasto seus últimos créditos para salvá-las. "Melhor compra que já fiz", murmurou ele, plantando um beijo suave em Laura enquanto seus filhos brincavam nas proximidades. O futuro de 2 mundos, prosperando em perfeita harmonia.